Na primeira lista, deixa eu te mostrar aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou te mostrar. Cadê? Primeira atividade. Tá aqui. A primeira atividade que eu mandei foi essa aqui, ó. Tá? Isso lá no comecinho. É assim. Vamos lembrar dois importantes assuntos estudados no ensino fundamental. Um que é operar com números racionais. Quando a gente fala operar com números racionais, principalmente você saber operar fração e número decimal. E aí tinha uma conta bem simples aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Cadê? Primeira atividade aqui. Olha que eu coloquei aqui, olha. 1/3 mais 2/5 mais 1/2. 1/3 mais 2/5 mais 1/2. E aí? Você sabe fazer essa conta? Se eu te passasse essa conta, olha aqui. Vamos colocar aqui. 1/3 mais 1/5 mais 1/2. E aí, te garante? Como é que faz essa conta? Olha como está meu quadro, tá feio. Hein? Como é que faz essa conta? Quem me diz aí como faz essa conta? Hein? Vai, João, essa é contigo. Soma de fração com denominadores diferentes. A primeira coisa que eu tenho é que igualar esses denominadores. Com o quê? Com uma coisa chamada MMC. Você lembra do MMC? Aquela história. Eu tenho 3, eu tenho 5, eu tenho o 2, né? Pedindo para entrar. Eu tenho 3, eu tenho 5, eu tenho 2. Quando é MMC, aí eu passo aqui o tracinho. Te lembra disso? Aí dá por 2, que dá 3, que dá 5, que dá 1. Agora dá por 3, que dá 1, que dá 5 e que dá 1. Agora dá por 5, que dá 1, 1, 1. Opa, terminou tudo 1, 1. Eu multiplico isso aqui. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Pronto, então eu vou colocar todas essas frações com o denominador 30. Te lembra disso? Te lembra disso? Aí como é que eu faço agora? Eu não entendi, professor. Isso aqui, olha, isso aqui é sexto ano, bons tempos. Você era felicíssimo e não sabia. Quando eu vou somar e subtrair frações com denominadores diferentes, eu tenho que igualar os denominadores. Eu só posso somar fração se eles tiverem o mesmo denominador. Então, um artifício para eu fazer isso, agora temos 19 alunos, um artifício para eu fazer isso é colocar, tirar o MMC. E aí, como é que eu tiro o MMC? Aí eu faço esse artifíciozinho aqui, tá? Que aí é a fatoração. Quem é? É 3, 5 e 2? Aí eu coloco aqui 3, 5 e 2 e vou dividindo. Vou dividindo até chegar 1, 1, 1. Tá? Então, vai dar 30 aqui. A partir daí que eu tenho o IMC, lembra? Eu divido pelo denominador e o resultado eu multiplico pelo numerador. Então, aqui, olha, 30, olha, 30 dividido por 3, vai dar 10. 10 vezes 1, 10. Aí eu ponho 10 aqui. Aí, mais. Aí, 30 dividido por 5, vai dar 6. 6 vezes 1, dá 6. Aí, mais. 30 dividido por 2 vai dar 15. 15 vezes 1 vai dar 15. Tá? Então, pronto, eu coloquei aquelas frações todas no mesmo denominador, que é 30, e coloquei os numeradores equivalentes. E aí eu faço a conta. 10 mais 6, 16. 16 mais 15, 31. Então, esta soma dá 31 sobre 30 avos. Então, olha só. Isso aí é uma conta básica que, poxa, você fica esquecido ao longo do caminho. Né? O cidadão vai se perdendo ao longo do caminho. Por quê? Pela falta da prática.
A gente não vai, claro, parar aqui para rever tudo o que se deveria rever. Qual é a estratégia? Dentro da necessidade, a gente vai lembrando. Tá? Eu vou precisar de tal coisa que foi lá do nono ano, principalmente, né, no nono ano, e não foi visto. Aí a gente vai parar, vai dar uma explicada, né, bem objetiva para aquela ferramenta que a gente precisa. Porque, infelizmente, todo mundo sabe que o nono ano ficou só no papel. Né? Ficou só no papel. O Estado demorou muito a reagir diante da pandemia, e mesmo assim, quando reagiu, foi muito lentamente. Quer dizer, agora é que está querendo uma reação melhor, mas tudo é muito difícil, tudo é muito moroso nessa estrutura que é o Estado. A gente vai trabalhar mais ou menos assim. Tá? Olha, outra coisa, quando a gente estuda fundamental, fração é uma coisa assim, bem básica. Quando eu tenho duas frações para multiplicar, por exemplo, eu tenho aqui 2/5 e quero multiplicar por 3/4. Quem me diz como é que faz essa conta? Quem me informa ou quem me dá o resultado de quanto é 2/5 vezes 3/4? Hein? Não fique com vergonha. Seja sem vergonha e fale. Tá? Não fique com vergonha. Seja sem vergonha. A gente tem que bater, eu não tenho sem vergonha aí, professor. Eu sou sem vergonha mesmo. Pois é, porque não pode ficar com vergonha. Tem mundo que fica com vergonha. Às vezes ele até sabe, mas ele fica com vergonha de falar. Então seja sem vergonha e fale. Ninguém lembra, ninguém sabe. Uma multiplicação de fração, outra coisa básica, não é? Quando eu vou multiplicar duas frações, é a operação mais rápida que existe com fração. Você multiplica direto, numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 4, 20. Acabou minha conta. Tá? Agora, existem frações como essa aqui, 6/20, que eu posso colocá-la de uma forma mais simples. O que é colocar a fração de uma forma mais simples? É você escrevê-la com números menores. E como é que eu escrevo uma fração com números menores? Né? Eu chamo de simplificar a fração. Eu chamo de simplificar. O que é simplificar? É você pegar o numerador e o denominador e dividir por um mesmo número. Por exemplo, me diga aí. Qual é o número que divide o 6 e o 20 ao mesmo tempo? Que número divide o 6 e o 20 ao mesmo tempo? 6. O 6, dá para dividir 20 por 6? Tem que ser ao mesmo tempo. 2. O mesmo número que divide o 6 e o 2. Muito bem. O 6 e o 20. Muito bem. É o 2. Repare. Parabéns. 6 dividido por 2, 3. 20 dividido por 2, 10. Aí repare que sobrou 10/3 e que eu não posso mais fazer o que eu fiz. Eu não posso colocar mais simples que isso, porque não existe um número sem ser o 1 que divida o 3 e o 10 ao mesmo tempo. Aí eu chamo essa fração de irredutível. Básico, coisas básicas, coisas lá de trás. Acontece quando a gente diz lá para o cidadãozinho desse tamanho lá, vamos lá, né, isso é ferramenta, quando a gente vai precisar muito disso, estuda só para passar, não estuda para aprender. E aí, chega a essa altura do campeonato e vai tendo que aprender na marra as coisas. Tá? Que mais? Divisão. Também nessa primeira atividade que eu passei para vocês, eu mandei lá uma lembrança da divisão de fração. Né? Então, eu tenho, por exemplo, vamos colocar aqui. Vou colocar 7/6 dividido por 2 nonos. Pronto.
Divisão de fração. Pergunto-vos, quem lembra a regra da divisão de fração? Quem lembra a regra aí de fazer a divisão de 10 frações? Hein? Ninguém? 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 Ninguém lembra a regra aí de fazer essa divisão? Ninguém. O Elias foi logo bem claro. Ninguém, né, Elias? Ninguém. Complicado. Complicado. Afinal de contas, estamos falando com ex-alunos do ensino fundamental. E isso aí não é nono ano, não, viu, Elias? Isso aí não é nono ano. Isso aí é sexto ano. Divisão de fração. Olha só. Teorema de Pitágoras, por exemplo, Sara, é exemplo do quê? De assuntos do fundamental que todo mundo deveria saber? Desconfio que está falando do nono ano, que não estudou. Se for isso, está certo. Um assunto fundamental que não foi falado no nono ano, né? Teorema de Pitágoras. Sim, Karine, é divisão cruzada. Existe um macetezinho no negócio do cruzamento. Cuidado, a gente confunde com proporção. Não tem nada a ver, olha só. A divisão de fração tem uma regra bem básica que diz assim, qual é a regra? Você conserva a primeira, então você repete a primeira fração e multiplica pela segunda fração invertida. Essa é a regra. Ou seja, você transforma a divisão em uma multiplicação. E aí faz, né? 7 vezes 9, quanto é 7 vezes 9? Quem é bom de tabuada aí? Eu gosto quando aparece tabuada do 7 e do 9, ainda mais quando aparecem os dois. Quanto é 7 vezes 9? 63? Muito bem. 63, tá? Então, aqui dá 63. E 6 vezes 2, todo mundo sabe que dá 12. 12. Beleza, muito bem. Então, daria 63 sobre 12. Posso reduzir? Pode. Posso. Então, qual é o número que divide o 63 e o 12 ao mesmo tempo? 6. O 6? Não, o 6 não dá para dividir o 63. Eu acho que é o 9. O 9 não dá para dividir o 12. O 2 não dá para dividir o 63. Qual é a pergunta, professor? Qual é o número que divide o 63 e o 12 ao mesmo tempo? Só tem um número. Não, o 4 não divide 63. Tem que ser ao mesmo tempo para os dois. Um que sirva para os dois. É o, antes que acabe a aula? É o 3, meus amigos. É o 3. 63 dividido por 3. Aí você vai ter que dar 21. 12 dividido por 3. Aí você vai ter que dar 4. Então dá 21 sobre 4. Aí, olha, o que é o cruzado que alguém falou aí? Repare. Inverter essas frações aqui, ó. Como eu vou inverter? 7 sobre 6 conserva vezes 9 sobre 2. Tem alguns professores que já dão um macete aqui, ó. É divisão? Então eu multiplico em forma de x, ó. Primeiro, eu faço aqui o x descendo. Então, 7 vezes 9, que vai dar 63. E depois eu faço aqui, ó, o x subindo. Tá? 6 vezes 2, que vai dar 12. Então, é a regra cruzada, mas sempre começando com a perna descendo. É um artifício, né? Que vai dar no mesmo Essa que regra você... cruzada é em toda a maçã de dividir? Toda vez que eu tiver divisão de fração, eu posso fazer essa regra. Tá? Tá. Não confundir com a regra de proporção. Quando eu tenho isso aqui, ó, x sobre 4 é igual a 6 sobre 8, aí isso aqui é proporção. Aí, ó, tem um sinal de igualdade aqui. Aí eu multiplico o cruzado, aí já é aquela história do meio pelos extremos. Eu vou fazer
8x igual a 24, x igual a 24 por 8, x igual a 3, né? Tem gente que confunde. Então, nada a ver uma coisa com a outra. Isso aqui é propriedade de proporção, isso aqui é a regra cruzada para fazer mais rápido a divisão de fração. Então, olha só quantas coisas básicas, né? Quantas coisas lá do ensino fundamental. Olha, o Marcos já tinha, e o Elias também. É porque, às vezes, quando a gente muda de tela, não dá para ver o chat ao mesmo tempo, né? Olha, a Karine já tinha falado com 3, o Marcos, o Elias, né? E o Marcos de novo falando 3, 3. Pode falar, né? Olha, a minha voz é feia, eu falo pra caramba. Então, quando alguém perguntar assim uma coisa, 3, né? 3, pode falar. 3, 3, pode falar isso. Tá? E se falar, eu peço para cantar aqui, já que, né? Cantou. Tá, então olha só. Essa vai ser a oportunidade de você tirar suas dúvidas ao longo do ano. É nesse momento. Tá? É nesse momento. Então não perca. Então não perca. A gente vai direcionar o assunto do primeiro ano, então aproveite. Ah, não deu tempo de ver tudo aqui? Poxa, acesse, busque, pense. Tem 2 siglas que você que colocou o pé no ensino médio, você não pode esquecer. Primeira delas, UFPA. Segunda sigla, que eu preciso para chegar lá, Enem. Pronto. Tá? Essas 2 siglazinhas que você tem que ter em mente, meus amigos, para você melhorar em tudo na sua vida. Em tudo. Em tudo. Tá? Não é pensar, porque eu vou ficar rico. Não. Você vai ficar rico, mas é de alegria em fazer algo que você goste, né? Algo que te dê prazer em fazer. Quer dizer, você está ajudando, de certa forma, uma pessoa e, ao mesmo tempo, você vai estar recebendo por aquilo. Né? Então, o Enem e o UFPA. O UFPA e Enem. E aí, para a galera do primeiro ano, eu tenho alguns acho que é brincadeira, né? E outros é conselho mesmo, né? Que a gente faz uma rima assim, que é antes de pensarem no Enem, pense no Enem. Tem gente que atropela as coisas, né? E aí já, poxa, o cidadão atropela tudo. Tudo tem seu tempo. Você está no primeiro ano, lembra? Você tem tudo. Tudo. Não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que você no primeiro ano tem todas as condições de pegar, estudar e melhorar. Né? Todas as disciplinas. Todas as disciplinas. Não é só matemática, não é só aquela que eu gosto, aquela que eu não gosto. Todas. Todas. Tá? Então, a partir da próxima segunda, a gente já vai entrar com um plano montado aqui de estudo, mas sempre tomando por base as atividades que foram passadas para vocês. Por exemplo, a segunda atividade é onde efetivamente a gente começa o primeiro ano. Qual é o assunto? Conjuntos numéricos. Isso aí é o assunto que começa o primeiro ano, com pandemia, sem pandemia, é sempre por aí que a gente começa. E aí a gente vai aproveitar os conjuntos numéricos para lembrar uma série de coisinhas básicas que ficaram perdidas aí ao longo do ensino fundamental. Tudo bem, caríssimos? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação? Não. Então anote na sua agenda, né? Toda terça-feira, horário marcado, das 4 às 5, um pouquinho antes, um pouquinho depois, a gente vai estar aqui estudando, tirando dúvida e batendo um papo sobre a rainha de todas as ciências, que é a matemática. 1/4 do Enem, 25% da pontuação do Enem é matemática. Então, olhe com muito carinho para ela. Tá bom? Até o nosso próximo encontro, meus amigos. Um grande abraço. Tchau, professor. Tchau, Tchau, foi bom. professor. Boa Tchau. tarde, professor. Boa tarde Boa pro tarde. senhor. Igualmente. Tchau!